Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos assistir agora a esta história preciosa. Aproveite e curta essa linda história. Estou garantido para a vida toda, casando com dinheiro. Você pode continuar lutando na sua vida pobre. Bob zombou com um sorriso de superioridade, lançando essas palavras condescendentes para mim enquanto eu desfrutava de um intervalo relaxante no saguão do hotel. A voz estridente de Bob perfurou meus ouvidos, estragando meu humor. Fiquei pensando onde ele tinha conhecido sua nova esposa, afinal, filha do presidente. Julie é filha das empresas Johnson. Bob, com sua risada de homem de meia idade, me parecia infantil e orgulhoso. Mas ao ouvir empresas Johnson, fiquei confusa, me soou familiar. Qual empresa? Ah, aquela. Recordei os detalhes sobre as empresas Johnson. Um sorriso orgulhoso se espalhou pelo rosto de Bob. Enquanto isso, eu lutava para conter o riso que crescia dentro de mim. Meu nome é Amy. Tenho 35 anos e moro com meu marido Bob. Trabalho no negócio imobiliário da minha família. Embora ainda esteja lidando principalmente com tarefas administrativas, meu pai, o presidente, gerencia as estratégias-chave do negócio. Sendo filha única, espera-se que eventualmente eu assuma a empresa. Com executivos mais velhos na empresa, sinto a pressão de um dia me tornar presidente. No entanto, tenho sido cuidadosa em não discutir muito sobre o nosso negócio familiar com Bob, meu marido 3 anos mais velho. Não quero levar assuntos de trabalho para casa, e Bob, que só terminou o ensino médio e trabalha em uma empresa de mudanças, se sente inferior com isso. Claro, mudar é um trabalho difícil, exigindo força física e habilidade para transportar rapidamente itens pesados, um trabalho para profissionais. Não me importo que ele só tenha um ensino médio, mas compreendo seus sentimentos. Então, evito mencionar meu diploma universitário prestigioso ou meu futuro papel como presidente em nossas conversas diárias. Bob e eu nos conhecemos através de uma apresentação de um amigo na faculdade. Meu amigo contratou a empresa de mudanças de Bob, e ele foi responsável pela mudança dela. Inicialmente interessado na minha amiga, Bob foi rejeitado porque ela já estava em um relacionamento. No entanto, eles se deram bem, então ela me apresentou a ele, eu que estava procurando um parceiro na época. Nosso encontro em comum deu certo, já que a personalidade despreocupada de Bob combinava bem com minha personalidade meticulosa. Depois de alguns encontros, nos tornamos um casal no final dos meus 20 anos e na idade certa para o casamento. Assim começou minha vida como esposa de Bob. Nossa vida de casados começou sem problemas. Os pais de Bob eram incrivelmente gentis, sempre me recebendo com sorrisos durante nossas visitas. Considerando os problemas comuns de sogra entre minhas amigas, me sentia sortuda por ter um relacionamento tão harmonioso com meus sogros. No entanto, o trabalho de Bob era exigente, muitas vezes o mantendo fora até tarde, fisicamente cansativo. Ele voltava para casa exausto. Apesar do cansaço, ele nunca negligenciava nossa vida conjugal. Embora grata, muitas vezes pensava que ele não precisava se esforçar tanto. Obrigado por sempre me esperar, Bob agradecia simplesmente por eu preparar o jantar após seus longos dias de trabalho. Sentia-me abençoada por ter um marido tão maravilhoso. Mas nossos dias tranquilos começaram a se desestabilizar um ano depois do nosso casamento. Ei, por que não podemos ter filhos? Uma noite, quando fomos para a cama, Bob trouxe casualmente o assunto. Seu tom ligeiramente irritado me pegou de surpresa. Eu também tinha pensado em ter filhos. Não estávamos tentando ativamente, mas dado nossa vida conjugal regular, eu acreditava que aconteceria com o tempo. Só é uma má época. Estamos casados há apenas 1 ano, então não é algo para se preocupar ainda. Eu definitivamente queria filhos, mas sabia que apressar não ajudaria. Então, para tranquilizar Bob, adotei deliberadamente um tom relaxado e disse, está tudo bem. Você não sabe que para casais que não usam contracepção, há cerca de 80% de chance de concepção dentro de 1 ano? Bob, mais insistente do que o normal, até citou porcentagens. 80% dentro de 1 ano. Sem muito conhecimento em estatísticas de gravidez, aquele número me pareceu incrivelmente alto. Mesmo? Se você está tão ansioso por ter filhos, devemos fazer testes juntos? Pensando ser melhor identificar e resolver quaisquer problemas claros, sugeri que ambos fizéssemos testes de fertilidade. Mas a resposta de Bob foi inesperada.
Do que você está falando? Você está insinuando que é minha culpa? Problemas de infertilidade costumam ser culpa da mulher. Não há sentido em eu fazer o teste. O tom desprezível de Bob, uma primeira vez para ele, me deixou atônita. Eu não podia acreditar no que ouvia. Eu não o acusara de ser a causa, apenas sugere os testes, já que não sabíamos onde estava o problema ainda. Bob pulou para a conclusão de que eu estava culpando ele e acrescentou, com certeza é culpa da mulher, como se eu fosse o problema. É mesmo? Eu queria dizer mais, mas estava tremendo, mal conseguindo responder. Claro, então faça só você o teste. Estou ocupada demais com o trabalho. Eu também tenho um emprego. Você é apenas uma funcionária temporária, né? Apenas passando na empresa graças às conexões do seu pai. Nunca simplesmente passei na minha empresa. Claro, faço muito trabalho administrativo agora, mas também estou aprendendo habilidades de gerenciamento com meu pai para quando eu assumir a empresa. Estou constantemente tentando provar meu valor, e é difícil lidar com os mais altos escalões. Bob simplesmente não entendia minhas dificuldades. Naquela noite, parecia inútil discutir com ele. Qualquer palavra que eu dissesse era recebida com respostas afiadas. Fomos dormir de costas um para o outro e em uma atmosfera pesada. A partir daquele dia, a atitude de Bob em relação a mim mudou completamente. Cheguei em casa. O quê? O jantar ainda não está pronto? Que horas você acha que são? Não pode ter filhos, não pode fazer o serviço doméstico, que esposa inútil. Uma noite, depois de uma conversa tardia com meu pai sobre o futuro, cheguei em casa para encontrar Bob me criticando por não ter o jantar pronto. Desculpe, cheguei em casa apenas 10 minutos atrás. Vou começar a cozinhar agora. Apenas espere um pouco, por favor, enquanto eu me apressava para explicar. Típico da filha de um pequeno empresário, ele resmungou. Ele não sabia, mas a empresa imobiliária do meu pai não era pequena, com centenas de funcionários. Mas eu sabia que discutir esse ponto era inútil. Vou cozinhar imediatamente. Tome uma bebida e espere. Bob adorava suas bebidas. Parecia acalmá-lo. Depender de álcool para manter nosso relacionamento era triste. Eu odiava ser criticada por ele. Se o álcool pudesse acalmá-lo um pouco, então valia a pena. Na manhã seguinte, o humor de Bob não melhorou. Garanta que o jantar esteja pronto quando eu chegar em casa. Ele cuspiu enquanto saía. Suspirei, pensando nos meus planos para o dia. Eu tinha tirado o dia de folga para visitar o ginecologista para fazer testes de fertilidade, como Bob havia mencionado anteriormente. Embora tenha sido eu quem inicialmente sugeriu os testes, o fato de apenas eu estar passando por isso enquanto Bob se recusava era algo difícil de aceitar. Mas reclamar não mudaria nada. Se o problema fosse comigo, eu precisava começar o tratamento para infertilidade prontamente. Bob queria ter filhos, e eu também esperava um filho em breve. Eu sabia que as taxas de fertilidade diferem entre os 20 e 30 anos, então quanto antes o tratamento, melhor. A clínica estava mais movimentada do que o esperado, e fui chamada para a consulta 1 hora após o registro. Depois de passar por um exame físico e exames de sangue, me disseram que os resultados estariam disponíveis durante minha próxima visita. Seria um choque se o problema fosse comigo, mas eu estava preparada para qualquer passo necessário, não importava o resultado. Resolvi não perder o ânimo. Bob, fui fazer o teste de fertilidade hoje. Quando Bob chegou em casa do trabalho, eu o informei sobre o teste. Imagino. Se o problema for com você, fazer o teste é a coisa certa a se fazer. Me avise assim que tiver os resultados, ele respondeu. Sim, vou fazer isso. A crença de Bob de que eu era a causa de nossa infertilidade me frustrou. O teste de fertilidade exigia muito tempo e esforço, um pouco de compreensão dele teria sido bem-vindo. 5 anos se passaram, e eu completei 35 anos. Embora continuássemos nossos esforços para conceber, permanecemos sem filhos, e Bob parecia ter desistido de ter um filho comigo. Suas noites tardias aumentaram, e às vezes ele nem voltava para casa. Quando perguntado, ele dizia que estava bebendo com colegas, depois cantando karaokê até de manhã. Seu comportamento, mais próximo ao de um estudante universitário, me exasperava profundamente.
Meu trabalho tinha ficado mais ocupado, e o pensamento de começar uma família foi deixado de lado, mas as ações recentes de Bob foram demais. Sua falta de preocupação com nossa vida doméstica era clara. Um dia, depois que Bob saiu em seu dia de folga, notei que ele havia esquecido seu smartphone na sala. Ele esqueceu de levar consigo. Com esse pensamento, peguei o telefone de Bob para levá-lo ao seu quarto. Foi então que seu telefone tocou, uma chamada recebida. O identificador de chamadas mostrava o nome Judy. Assumindo que era um contato de trabalho, eu atendi para informar que Bob havia esquecido o telefone em casa. Oi, Bob, você está atrasado. Eu estou esperando há 30 minutos. Onde você está? Se não se apressar, vamos perder a abertura do parque. A voz afetuosa no telefone me fez perder o fôlego. Alô, você pode me ouvir? Se apresse. Ok, nós não tivemos um encontro há tanto tempo. A palavra encontro me abalou, e rapidamente encerrei a ligação. Meu coração não parava de bater forte. Quem era essa mulher? Ela mencionou um encontro, então provavelmente não era uma colega. Ele está me traindo. Segurando uma prova inegável, apertei o telefone com força. Julie tinha dito que era um encontro muito esperado, indicando um caso de longa data. Eu tremia de raiva indescritível. Enquanto eu lutava contra a infertilidade, Bob estava me traindo descuidadamente. Sua distância recente agora fazia sentido. Ele não precisava mais de mim. Imperdoável. Determinada a fazer Bob pagar, comecei a reunir evidências de sua infidelidade. Não foi difícil reunir as provas. Primeiro, desbloqueei facilmente seu smartphone usando sua data de nascimento. O histórico de chamadas estava cheio do nome de Julie. Quando abri o aplicativo de mensagens, encontrei inúmeras mensagens entre Bob e Julie, cheias de palavras constrangedoramente afetuosas as que me deixaram enjoada. Tirei fotos dessas evidências com meu telefone. Depois de colocar o telefone de Bob de volta em seu quarto, passei o dia como se nada tivesse acontecido. Depois de um mês de um casamento estranho, meu pai, o presidente da empresa, me convocou para o escritório dele. Eu tenho algo importante para discutir com você, ele disse gravemente. Chocada com suas palavras, eu mal conseguia acreditar no que ouvi. Isso é verdade? Eu perguntei. Sim, então estou contando com você. Incomodada, voltei ao meu escritório, mal conseguindo me concentrar no trabalho. Naquela noite, Bob sugeriu que nos separássemos. Tendo encontrado evidências de sua traição, eu estava contemplando quando trazer o divórcio, mas ele iniciando economizou meu trabalho. Sim, vamos nos divorciar. Mesmo? Porque eu havia aceitado prontamente o divórcio, Bob parecia surpreso. Talvez ele estivesse feliz por poder ficar com a amante, uma mulher chamada Julie. Seu rosto estava cheio de uma alegria inconfundível que eu achava irritante. Apesar da minha irritação com a expressão de Bob, eu assinei os papéis de divórcio que ele ofereceu. Eu posso apresentar estes amanhã. Eu estarei deixando esta casa. Ok. Você tem certeza sobre a hipoteca? Eu antecipei que ele queria que eu saísse, então perguntei casualmente. Assim, estou bem. O trabalho de Bob era exigente, mas não bem remunerado. Duvidava que ele pudesse lidar com a hipoteca sozinho, mas como ele iniciou o divórcio e foi o responsável pela traição, não senti nenhuma obrigação de ajudar. Eu empacotei minhas coisas e saí da casa 3 dias depois, voltando para a casa dos meus pais, que ficava por perto. Meus pais inicialmente pareciam preocupados quando contei sobre o divórcio, mas quando expliquei que Bob tinha me traído, eles ficaram furiosos. Eles repetidamente me asseguraram que era a decisão certa se afastar de um homem assim. Mergulhei no trabalho, tentando esquecer Bob. Antes que percebesse, 1 ano havia passado. Eu estava tão absorvida no trabalho que perdi de vista tudo mais. Era surpreendente. Um dia, enquanto relaxava na sala de estar, meu pai se aproximou de mim. Por que você não tira um tempo e faz uma viagem? As coisas vão ficar agitadas a partir do próximo mês, ele disse. Acho que ele achava que eu estava trabalhando demais e precisava de uma distração. De fato, eu estava sobrecarregada com várias coisas ultimamente e me sentia mentalmente esgotada. Pensando que uma pequena viagem não faria mal, aceitei a sugestão do meu pai e decidi viajar para o Nordeste. Era minha primeira viagem solo e estava nervosa e animada ao mesmo tempo.
O ar no Nordeste era fresco e parecia limpar minha alma cansada. Interagindo com os moradores locais que me ajudaram a me orientar e conversando com o dono de um bar, percebi que todos eram incrivelmente gentis, o que gradualmente curou meu espírito. Eu tinha reservado um hotel em Seattle, o mais famoso e maior da região, pensando, por que não aproveitar ao máximo a viagem? Depois de fazer o check-in, relaxei no saguão com uma bebida de boas-vindas. O cansaço da viagem parecia se dissolver. Sentindo-me completamente confortável, brinquei mentalmente sobre me mudar para Seattle, quando uma voz familiar me chamou. Ei, o que você está fazendo aqui? Virei-me assustada pela voz inconfundível do meu ex-marido, Bob, que entrava no saguão com 2 malas grandes e uma mulher jovem. Ela parecia ter seus 20 e poucos anos, com a pele impecável, maquiagem marcante e unhas vermelhas chamativas. Apesar do clima frio do Nordeste, ela usava uma saia curta com as pernas à mostra. Surpresa, fiquei olhando para Bob e para a mulher. Por que você está aqui? E quem é ela? Eu perguntei, mesmo que não quisesse realmente saber. Deixe-me apresentar. Esta é Julie, minha nova esposa. Estamos em lua de mel. Adivinha? Ela é filha de um empresário rico. Bob, que tinha mudado tanto desde o nosso divórcio, parecia genuinamente feliz, até voluntariando informações que eu não tinha pedido. Mas Julie, esse era o nome da pessoa no telefone. Desgostada por ele estar com uma garota tão jovem, senti um desconforto enorme. Você está fazendo uma viagem solo aqui? Que patético, Bob zombou, apesar de ser o responsável pela traição e ter iniciado nosso divórcio. Julie, também, estava olhando para mim, seus olhos estreitados com diversão. Ei, Bob, essa é sua ex-mulher? Ela parece velha. Apresse-se com o check-in. Irritada com o tom debochado dela, eu encarei Julie. Bob, casualmente colocando o braço em volta da cintura dela, respondeu, sim, estou tranquilo para o resto da vida, casando-me com dinheiro. Você pode continuar lutando na sua vida pobre. Bob sorriu condescendentemente, lançando palavras humilhantes na minha direção, sua voz aguda ecoando pelo saguão do hotel. Isso interrompeu a atmosfera elegante que eu estava apreciando e me deixou chateada. Mas a menção dele em casar com a filha de um empresário me fez questionar onde ele tinha conhecido alguém assim. Sim, Julie é filha da Johnson Enterprises. O riso infantil de Bob me pareceu orgulhoso. Johnson Enterprises, eu refleti, sentindo que o nome me era familiar. Parecia que eu já tinha ouvido antes. Sim, aquela empresa. Após um momento, me lembrei do que era Johnson Enterprises. O rosto de Bob se iluminou de orgulho. Impressionante, né? Ele exclamou. Mas eu estava segurando o riso dentro de mim. Vamos lá, você conhece essa empresa. A família dela é rica e até pagaram a hipoteca daquela casa rapidamente. Obrigada por me divorciar tão facilmente, Amy. Seu tom estava carregado de sarcasmo, mas isso não me incomodou nem um pouco. Sim, eu conheço eles. Eles estão no prédio mais alto no centro da cidade, certo? Eu vi e até estive lá, respondi calmamente. Você esteve lá. Bob parecia surpreso. Foi rápido então. A família dela é dona de uma grande empresa, então são ricos. Terminar com você foi a escolha certa, Bob zombou maliciosamente. Mas eu apenas assenti, ainda calma. Aquele prédio faz parte dos nossos investimentos imobiliários, mencionei casualmente, como se tivesse acabado de lembrar. Bob e Julie perguntaram juntos, o que você quer dizer com nossos investimentos imobiliários? Aquele prédio é alugado pelo meu pai para o seu escritório mais prestigiado. Não sei se sua empresa está envolvida em imóveis, mas não é um prédio ruim. Ambos pareciam céticos com minhas palavras. Hesitei por um momento, mas não havia volta. E contar para Bob sobre minha empresa? Estávamos divorciados, e o orgulho dele não era mais minha preocupação. Sim, sei como é grandioso. Estive lá quando meu pai comprou aquele prédio. Custou cerca de 200 milhões de dólares, acho. Mais recentemente, papai estava reclamando de um inquilino que não pagou o aluguel. Acontece que era a sua empresa. Na verdade, meu pai é um magnata do ramo imobiliário com ativos no valor de 3,2 bilhões de dólares. O prédio da Johnson Enterprises é um deles. Os inquilinos do edifício mudam regularmente, mas atualmente é a Johnson Enterprises.
Nos últimos meses, eles não pagaram o aluguel, e isso estava preocupando meu pai, o aluguel não pago. Julie pareceu chocada, mas então começou a rir. Isso não pode ser verdade. Nossa empresa está indo muito bem. Com certeza podemos pagar o aluguel. Não vou cair em uma mentira tão patética para nos separar, Bob e eu. Sua voz estridente ecoou em meus ouvidos. Suspirei profundamente, parecia impossível ter uma conversa razoável com essa mulher. Puxando meu smartphone naquele momento, decidi ligar para meu pai. Pai, estou aqui com a filha da Johnson Enterprises. Você pode me enviar uma foto do aviso de lembrete do aluguel? Transmiti rapidamente meu pedido, e papai enviou uma foto do aviso de lembrete do aluguel para a Johnson Enterprises. Mostrando para Bob e Julie, duvidei que eles pudessem suspeitar que era falso, dada a rapidez. Veja, vocês conseguem ver, certo? 3 meses de aluguel não pago. Se não pagarem logo, talvez tenhamos que processar. O que vocês vão fazer? Com a menção de um processo judicial, os rostos de Bob e Julie ficaram pálidos. Pensando bem, papai tem estado muito nervoso ultimamente, gritando sobre vendas e demitindo muitos funcionários. Julie murmurou, parecendo incerta. Ao vê-la, Bob gritou em desespero. Mentiras! Você só está tentando nos enganar e nos separar, não é? Você ainda é esse tipo de pessoa, tentando se vingar por eu ter me casado de novo. Seus métodos são sujos. Surpreso pela voz alta de Bob, dei um passo para trás. Métodos sujos, é. Lembrei de todas as palavras cruéis que Bob havia me lançado durante nosso casamento. Então, determinada a confrontar Bob, que agora se vangloriava de ter se casado com Julie, a filha rica de um empresário, me preparei para contar a verdade para ele. Do que você está falando? Você realmente acha que ainda tenho sentimentos por você? Que tolice! Eu já estou cansada de um homem covarde e falso como você. Na verdade, sinto pena da Julie que se envolveu com você. Você se casou com ela apenas por causa do dinheiro? Você também se casou comigo por motivos superficiais, como querer se casar rápido ou querer ter filhos. E quem foi que me deixou quando descobriu que não poderíamos ter filhos? Quem me insultou, me chamando de inútil por ser infértil? Você é culpado por tudo, mas ainda acha que gosto de você? Você deve estar louco. Senti um alívio ao desabafar minhas frustrações com Bob. Bob, por outro lado, parecia enfurecido, tremendo de raiva. Você é apenas uma velha arrogante. Você provavelmente não pode mais se casar ou ter filhos. Julie e eu estávamos planejando nos divertir fazendo um bebê depois desta viagem, e agora você está acusando a Johnson Enterprises de não pagar o aluguel. Panicado ao perceber o mau desempenho da Johnson Enterprises, Bob estava desesperado para colocar a culpa de todas as suas desgraças em mim. Decidi dar o golpe final em Bob, dizendo, não mencionei, mas estou grávida de 4 meses. Estou na fase estável da gravidez, então papai sugeriu que eu fizesse essa viagem para relaxar. Claro, tenho permissão do meu médico. Isso mesmo. Depois de me divorciar do Bob, encontrei um novo amor. Ele era meu chefe no trabalho, subordinado do meu pai. Ele me apoiou mentalmente quando estava lutando e me encorajou. Ele também me apoiou totalmente no trabalho e era a favor de eu me tornar a próxima chefe. Descobri que estava grávida dele apenas 3 meses atrás. Sabendo do bebê, me casei imediatamente com ele. Foi um casamento rápido, mas a empresa celebrou grandemente. Minha gravidez estava indo bem, e encorajada por meu pai e marido, embarquei nessa viagem. E pouco antes de me separar do Bob, meu pai me disse que iria se aposentar como chefe no próximo mês. Ele decidiu se aposentar depois de ser diagnosticado com diabetes e achar que era hora de se afastar. Portanto, eu herdaria os ativos do meu pai. Isso tornou mais fácil para mim aceitar o divórcio do Bob. Mesmo sem o Bob, eu sabia que poderia viver uma vida plena. A palavra grávida escapou facilmente dos meus lábios, deixando Bob gritando, o quê? Você está grávida? Então, você usou o controle de natalidade quando estávamos casados? O que está acontecendo? Bob pisoteava em completa confusão. Controle de natalidade? Eu nunca fiz isso. Lembra que te disse que fiz testes de infertilidade na clínica e não encontraram problemas? Então, o problema era com você.
Que pena, eu disse a Bob, de forma direta. O problema era comigo? Isso significa que Julie e eu não podemos ter filhos? Por que me divorciei de você e casei com a Julie? Bob murmurou consigo mesmo, os ombros caídos em derrota. O que você quer dizer? Por quê? Me sinto traída sabendo que você é infértil, Julie disse, irritada com o raciocínio egoísta de Bob. Percebendo que não podia mais me preocupar com eles, disse minhas últimas palavras. Por isso, a partir de agora, por favor, não se envolvam mais comigo e Julie. Quanto ao aluguel para Johnson Enterprises, não vou recuar até que seja totalmente pago. Se planejam continuar alugando aquele prédio, por favor, paguem o aluguel em atraso logo. Caso contrário, teremos que tomar medidas legais. Não tenho mais nada a dizer para vocês dois. Então, adeus. Deixei Bob e Julie discutindo, e caminhei confiante de volta para o meu quarto de hotel. Ao retornar da minha viagem, meu marido me recebeu com um sorriso, dizendo, bem-vinda de volta. Desculpe por não ajudar em casa. Estava tudo bem? Claro, estava tudo bem. Estou feliz que tenha conseguido relaxar, Amy. Obrigada, meu marido sorriu calorosamente para mim, e senti um grande alívio. Desde que me casei com meu marido atual, tenho sido tranquilizada todos os dias, esquecendo completamente sobre o Bob. Desde essa viagem, não encontrei mais o Bob. O que ouvi depois disso foi por meio dos contatos do meu pai. Depois desse incidente, as brigas entre Bob e Julie se tornaram incessantes. Apesar de pensar que estava se casando com a filha de um empresário rico, Bob descobriu que a Johnson Enterprises estava com uma dívida profunda. Coincidentemente, as notícias estavam por toda a TV sobre um funcionário da Johnson Enterprises desviando milhões de dólares dos clientes. O pai da Julie sabia da fraude, mas tentou encobrir pela reputação da empresa. No entanto, assim que o escândalo se tornou público, as ações da Johnson Enterprises despencaram. Tendo perdido sua credibilidade, a empresa viu uma saída em massa de funcionários. Em tal estado, eles não poderiam pagar o aluguel. Então meu pai estava tomando medidas legais contra a Johnson Enterprises. O futuro da empresa parecia sombrio, pois era inteiramente culpa da Johnson Enterprises. Bob, tendo perdido uma fortuna que pensava estar ao seu alcance, estava furiosamente culpando todos, menos a si mesmo. Pensar que poderia se aproveitar da herdeira rica foi excessivamente otimista por parte do Bob. Julie, percebendo que Bob era infértil, o acusou de fraude no casamento. Além disso, após nosso encontro no hotel, fiz com que um advogado exigisse compensação de Bob por sua infidelidade, deixando ele e Julie endividados. Ouvi dizer que Bob e Julie acabaram discutindo toda vez que se viam, e eles finalmente se divorciaram recentemente. Então, inacreditavelmente, Bob me ligou depois de se divorciar da Julie. Amy, por favor, se case comigo de novo. Tenho dívidas além da pensão alimentícia. Julie me fez comprar tudo o que queria e depois saiu sem pagar um centavo. Você é a única em quem posso confiar. Farei qualquer coisa por você. Por favor, me perdoe. Os apelos do Bob pareciam os de um mendigo e eram tão lamentáveis que quase me deixaram doente. Sua atitude inalterada de se casar por dinheiro era simplesmente repugnante. Não tenho nenhum desejo de me envolver com você novamente. Vou ser feliz com meu marido e nosso filho, então, por favor, não entre mais em contato comigo. Adeus. Disse calmamente e imediatamente bloqueei o número do telefone dele. Isso deve parar com qualquer chamada absurda do Bob. Tendo perdido sua esposa e dinheiro, Bob provavelmente viverá uma vida solitária agora. Dada sua infertilidade, remarriagem pode ser difícil para ele. Além disso, é difícil imaginar alguém se apaixonando por uma pessoa como Bob, que ridiculariza os outros tão prontamente. Tudo o que consegui pensar foi que ele deveria pelo menos tentar pagar suas dívidas. Pensei nisso como se fosse um problema de outra pessoa. Quanto a mim, estou ansiosa pela vida com meu marido e nosso bebê prestes a chegar. Tanto meu trabalho quanto minha vida pessoal estão mais satisfatórios do que nunca, e estou saboreando essa felicidade incomparável. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. Aproveite e compartilhe essa linda história, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Histórias Preciosas agradece pelo carinho.